Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor e quero dizer para a igreja que fico muito feliz, que Deus abençoe cada um dos visitantes nesta noite e que eu muito me alegro com cada uma dessas irmãs que tem chegado aqui para dirigir culto, para louvar o nome santo do Senhor Jesus, porque eu sempre dizia, quando eu olhava para essas irmãs, eu sabia que dentro de cada uma delas existia um talento. Que este talento tinha que ser desenterrado, que este talento tinha que ser lapidado por Jesus Cristo, que cada uma desse lugar, que o Espírito Santo ia conceder a cada uma capacidade de estar aqui na frente também, porque quando Deus chama, Deus capacita, quando Deus chama, Deus se responsabiliza. Começa dessa maneira, com uma pequena direção de um culto, Deus vai transformando, Deus vai trabalhando e vai colocando aquele brilho da maneira que Ele quer e na hora que Ele quer. Porque nós somos uma pedra preciosa que precisa ser lapidada. E quem lapida é o Senhor Jesus Cristo. Ele tira lá do lixo, vai limpando, vai lapidando, vai tirando aquelas coisas que não agradam a Ele e vai deixando uma pedra preciosa. Uma pedra que por onde passa, a pedra brilha, amém? E o tema desta noite, como os irmãos já podem ver, que se encontra no livro de João 6,16, o quinto milagre, Jesus anda sobre as águas. Vamos ler nesta noite que diz assim: na Bíblia de vocês pode ter outra tradução, mas na minha tem da seguinte maneira: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento grande que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temas. Então eles de bom grado o receberam. E logo o barco chegou ao seu destino. Amém? A igreja pode se sentar nesta noite. Nesta noite, o quinto milagre de Jesus, que nos relata a travessia de Jesus de um lugar que ele tinha ficado para orar sozinho, que ele tinha determinado depois de despedir a multidão. Diz a palavra do Senhor Jesus, que Jesus tem a vontade de subir ao monte para orar sozinho. E diz a palavra do Senhor que, despedidas aquela multidão, que os discípulos entram no barco ao entardecer, ao finalzinho do dia, e ali logo o barco começa a se afastar. E diz a palavra do Senhor que o mar estava enfurecido, que o mar não estava calmo, que o mar, como se diz a palavra do Senhor Jesus, pois o vento era contrário. Estamos falando de Jesus caminhando sobre o mar. Mas aqui em breve, ligeiro tempo, eu vou deixar para os irmãos também o primeiro milagre do livro de João, que foi pregado pelo pastor Siloé, onde Jesus é convidado para um casamento e diz a palavra de Deus que, chegando lá, Jesus realiza o primeiro milagre: a água transformada em vinho. A palavra de Deus nos fala que quando Jesus transforma a água em vinho, se fala em restauração, se fala em renovação, se fala em transformação, se fala em o primeiro milagre de Jesus: transformação, renovação. Porque quando Jesus entra, Jesus começa a renovar. Quando Jesus entra, Jesus começa a transformar. Aonde Jesus chega, o milagre acontece, diz a palavra do nosso Deus. O segundo milagre fala da cura de um filho de um oficial, pregado pelo nosso presbítero Jadielso.
em um homem que talvez nunca ouviu falar de Jesus, não conhecia ele, até aquele dia em que a morte chega à sua casa, em que ele vê que o seu filho ia morrer, que o seu filho ia padecer. Ele, por ter ouvido de Jesus, por ter ouvido falar de Jesus, ele não pensou duas vezes, correu logo atrás de Jesus. E diz a palavra dele que quando ele achava que o seu filho estava morto, Jesus toca nele e ele vive. Segundo o milagre do nosso Deus, porque o Deus que nós servimos é Deus de grandes coisas. O Deus que nós servimos é Deus que ressuscita. O Deus que nós servimos é Deus que a morte pode até chegar, mas Ele manda a morte para fora. Diz a palavra do Senhor Jesus que, curado aquele filho do oficial, logo a sua casa serve ao Senhor. Porque não é possível que Deus tenha trabalhado tanto na minha, na sua vida, que Deus tenha feito tantas coisas e eu ainda não venha reconhecer que é de Deus todas as coisas, que são dele todas as coisas, que dele, por ele e para ele é que vivemos. Aquele homem não pensou duas vezes. Quando viu seu filho são, diz a palavra do Senhor, que toda a casa dele passou a servir a Jesus. Terceiro milagre, cura de um paralítico. Pregado pelo nosso diácono, irmão Wellington, se eu não estiver enganada, amém? Pastor Siloé. Pastor Siloé pregou em que um homem paralítico há 38 anos de idade, rejeitado pela sociedade, rejeitado pela família, porque diz a palavra de Deus que aqueles homens que se chegaram ali naquele lugar eram levados de qualquer maneira e lá se colocava para que eles um dia pudessem alcançar o seu milagre. Para a sociedade não tinha esperança para aquele homem, mas quando a sociedade rejeita, o nosso Jesus passa e o nosso Jesus restaura, porque ele continua sendo Deus. A palavra da semana passada, o quarto milagre, multiplicação de pães e peixe. Pregado agora sim pelo nosso diácono, irmão Wellington, em que pregou, em que somente com um menino, com alguns pãezinhos e peixinhos, Jesus multiplica e alimenta uma multidão. Jesus operou naquele tempo, mas Jesus também opera nos dias de hoje. Quando ele manda o pão, não aquele pão que saciou aquelas pessoas naquele dia, mas quando ele manda a palavra dele, quando ele fala ao meu e ao teu coração, quando a palavra do Senhor Jesus chega aos ouvidos daqueles e daquelas que nunca ouviram falar de Jesus, o pão mandado do céu, que é a palavra de Deus, transforma, purifica, sacia e alimenta a nossa alma. Porque Jesus disse para aquela multidão: Deus enviou o maná do céu para saciar aquele povo lá no deserto. Quantos pereceram? Quantos viram o maná cair do céu, pegavam o maná, se alimentavam, mas quantos deles ainda blasfemaram? Mas nos dias de hoje, quando Jesus manda o alimento, quando Jesus manda a palavra, hoje ninguém é mais bobo, logo peguemos o pão que desce do céu e nos alimentamos a cada dia, porque quem come desse pão, diz a palavra de Deus, não morrerá, mas terá vida eterna. É assim que o nosso Deus trabalha. O nosso Deus é detalhista. O nosso Jesus é educado. O nosso Jesus prepara cada coisa no tempo certo. E diz a palavra do Senhor Jesus que a quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro dos discípulos.
Certamente, se fosse nós nos dias de hoje, nós dentro de um barco, as ondas se levantando, nós sabendo que a qualquer momento nós podíamos perecer, estávamos tementes como estavam os discípulos. E diz a palavra do Senhor Jesus, que quando Jesus vem andando por cima das águas, logo aqueles homens avistam de longe, começa a olhar e começa a gritar, diz a palavra do Senhor Jesus, logo começa o medo a aumentar, e eles dizem, é um fantasma. E se aproximando Jesus, calmo, com mansidão, ele diz, não temas. Não temas, não te assombres, porque sou eu. E logo Jesus entra no barco. O nosso Deus trabalha dessa maneira. Muitas vezes nossa vida é feita de escolha. Uma vez eu peguei para mim uma palavra que Deus tinha dado para uma colega minha. E aquela palavra dizia que a nossa vida é feita de escolhas. Que a nossa vida é feita de escolhas, de decisões que nós fazemos para nossas vidas. E como a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e até a divisão do espírito. Eu logo tomei para mim aquela palavra, porque aquela palavra relatava que se falava de sofrimento e que também falava de paz, que falava de mansidão, que falava de misericórdia, que falava de graça. E quando Deus deu aquela palavra, logo me chamaram, ajuda aqui porque eu não estou entendendo. Então eu tomei para mim aquela palavra, nossas vidas são feitas de decisões. Ali o Espírito Santo de Deus mostrava através daquela palavra que se eu quiser seguir com Jesus, a minha vida é de mansidão. Se eu deixar Jesus, se Jesus está ao meu lado, mas eu não quero compromisso com Ele, a Bíblia relatou através daquela palavra que é vida de sofrimento, que é vida de pecado, que é vida de transgressão, que é vida em que o laço é jogado e nós caímos no laço e um buraco puxa para o outro, diz a palavra do Senhor Jesus. E naquele momento, eu falando para ela, explicando para ela, mas eu tomei para mim aquela palavra. A minha vida não depende somente mais de Deus, porque quando nós ouvimos a palavra, é comigo. A palavra quando é pregada, a palavra quando é ministrada, a decisão, a escolha é comigo, não é mais com Deus não, porque Deus manda todo dia, Deus fala todo dia, o Espírito Santo fortalece, o Espírito Santo enriquece a vida do homem, enriquece a vida da mulher, e Ele manda, e Ele transforma, a escolha é minha, se eu quero andar com Jesus por cima das águas, ou se eu quero afundar como Pedro, porque Pedro vendo Jesus, logo Pedro se animou, e diz a palavra de Deus, que Pedro quando enxerga Jesus, logo olha para ele e diz, Senhor, és tu mesmo? Então me manda ir ao teu encontro. E Jesus diz, vem. Diz a palavra do Senhor Jesus que Pedro tira o pé do barco e Pedro começa a andar por cima das águas. Mas Pedro naquele momento faltou fé e começou a afundar, e as águas começaram a engolir Pedro. Mas diz a palavra do Senhor Jesus nessa noite, para a minha vida e para a tua vida, se tu começar a afundar, Jesus abre o mar para tu passar por ele, porque quando Deus está no controle, Deus trabalha a teu favor. Não temas, não te espante, não te assombres, Ele não vai te desamparar, Ele te carrega contigo, Ele está do teu lado, basta que nós saibamos fazer as melhores escolhas. Que nós optamos pelas melhores precisões, porque Jesus trabalhou desde o primeiro milagre para salvar, desde o primeiro milagre para curar, no outro milagre
para restaurar a vida daquele homem e de toda a sua casa. A cura daquele filho daquele homem não foi porque Jesus quis tirar ele do cativeiro, não. Porque Jesus tinha um plano para aquela família. Jesus tinha um plano para aquela casa, para salvar aquela vida. Porque aonde Jesus chega, o milagre tem que acontecer. Aonde Jesus chega, nós temos que andar com ele por cima das águas. Nós temos que tocar nas águas a cada dia. Nós temos que a cada dia estarmos andando de lado com Jesus, de braço dado com Jesus. Quando nós olhamos durante o dia para a nossa vida, se nós formos olhar a sombra para onde nós nos virarmos, a sombra está do nosso lado. Se eu olho para a direita, a minha sombra está. Se eu olho para a esquerda, a minha sombra está comigo. Se eu olho para trás, a sombra também está comigo. Dessa maneira é Jesus na nossa vida. Dessa maneira é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Para onde nós olhamos, Jesus está no comando. Para onde nós viramos, Jesus toma a providência. Para onde nós andamos, Ele faz nós andarmos por cima do mar. Deus é Deus. Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe também. Ele saiu lá de Caná, quando ele estava em Caná da Galileia, diz a palavra do Senhor Jesus, que o filho daquele homem estava lá em Cafarnaum. E mesmo assim o poder do nosso Deus tocou naquele jovem e ele viveu. Porque o nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. O que eu quero para a minha vida é andar com Jesus. O que eu quero para a minha vida é andar com Ele sobre as águas. É sobre as águas que eu quero Jesus para a minha vida. Se tiver problema, coloca Jesus. Se tiver dificuldade, como já foi falada pela nossa irmã Cícera nesta noite, coloca Jesus. Porque Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono da sua casa. Muitas vezes nós não entendemos porque tanta coisa acontece. Mas o plano de Deus são maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. O que o meu coração pensa, o que o meu coração deseja, não é o que o coração de Deus pensa. Não é o que o coração de Deus deseja para nossas vidas. A palavra nesta noite, porque clamas a mim, diz ao povo de Israel que marche. Porque quando Moisés levantou o seu cajado, as águas começaram a soprar o vento nas águas e diz que a palavra de Deus, que o mar foi aberto. Os servos de Deus que estavam ali tinham duas escolhas: morrer pelas mãos dos egípcios ou então atravessar o mar com Deus na sua frente. E a opção deles foi a primeira, foi a melhor opção: atravessar o mar, para lá depois do mar eles cantarem vitória, eles cantarem o hino da vitória. E nesta noite não é diferente. O que eu quero para a minha vida, o que tu queres para a tua vida, é andar sobre as águas. Se for andar sobre as águas, não temas, não temas, não se preocupe, não se turbe, porque Deus está no controle de tudo. Você vai andar e você não vai afundar, porque a fé que Deus te deu é para atravessar tudo. A fé que Deus te deu é para tu orar e tudo se acalmar. A fé que Deus te deu, a autoridade que Deus colocou na minha e na tua vida, é para a tempestade se levantar e tu dizer: acalma-te, aquieta-te, porque eu tenho um Deus que tudo pode e que todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem que Deus muda, que Deus transforma, que Deus cura, que Deus restaura, que Deus liberta. Ele é o Deus de promessa. O meu Deus é Deus de promessa. O meu Deus é o Deus que me chamou, que me resgatou e que eu tenho certeza disso, que hoje eu posso andar com Ele sobre as águas.
que hoje eu não vou nadar e morrer na praia, porque o Deus que eu sirvo me prometeu um lugar no céu. O Deus que eu sirvo é um Deus que quer livrar a tua vida. O Deus que eu sirvo é um Deus que tem escutado o teu clamor. O Deus que eu sirvo é um Deus que ainda mandou o profeta nesta terra, ainda manda nos dias de hoje para falar para falar o teu coração, porque Ele é Deus que toca nas águas nesta noite. Ele é Deus que toca nas águas nesta noite para te dar vitória em o nome de Jesus, porque Ele é grande, Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é dono de todas as coisas. O meu Deus faz dessa maneira. O meu Deus só quer que você chegue a Ele com o coração quebrantado, pedindo a cada dia graça, pedindo a cada dia misericórdia, porque Ele vai te fazer andar sobre as águas, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. O meu Deus é o Deus que olhou para aquele homem que há 38 anos rejeitado pela sociedade. Quantos hoje estão rejeitados? A sociedade olha e não dá nenhum valor, mas o meu Deus olha lá do céu e diz: é esse que eu vou salvar, é esse que eu vou libertar, é essa que eu vou transformar, é essa que eu vou chamar, porque a palavra de Deus nos diz que Ele é o Deus que apaga pecado. Quando o homem diz que não, Jesus diz que sim. Quando o homem diz que não tem jeito, Jesus diz: tem jeito. Acalma, não temas, não se espante. Eu não vou te desamparar. É assim que o meu Deus trabalha na minha e na sua vida. É assim que o meu Deus trabalha na vida daquele que está lá nas drogas. É assim que o meu Deus trabalha na vida daquele que está lá na prostituição. É assim que o meu Deus trabalha na vida daquele que está no leito de um hospital. Mas quando nós começamos a clamar, Jesus anda por cima das águas e Jesus toca e Jesus levanta para que muitos venham servir a Ele. O poder da oração do crente tem um grande valor. Quando o crente começa a clamar, aonde nós não podemos tocar, Deus toca. Quando nós apresentamos os enfermos, o Espírito Santo toca. Quando nós apresentamos aqueles que para a sociedade há 30, há 40, há 50, há 20, há 15, não tem jeito, Jesus toca e diz: levanta e anda. Ele faz dessa maneira. O meu Deus é grande. Eu agradeço muito ao meu Deus por cada um de vocês que nesta noite chegaram aqui para ouvir a palavra de Deus. Ainda temos mais 2 milagres para ser pregado. Ainda temos mais 2 e mais 2 milagres Jesus quer fazer na minha e na sua vida. O meu Deus tem trabalhado ao meu e ao seu favor. E nesta noite fica com a palavra: ande sobre as águas. Ande com Jesus sobre as águas. Não se entristeça. Não temas, porque Ele é o teu Deus. Ele está contigo. E assim como os filhos de Israel, o mar se abriu e muitos deles cantaram vitória. Tu vai entrar por essas portas e tu vai mostrar neste altar a tua vitória, porque onde Deus trabalha, o milagre acontece. Aonde Deus toca, o milagre acontece. Aonde Jesus toca nas águas, as vidas são restauradas, porque o meu Deus é Deus.
é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz, Ele é Deus maravilhoso, o meu Jesus é lindo. Provai e vede que sou bom. Provai e vede que sou bom. Eu só entendi que o meu Jesus é bom quando eu provei dele. Quando muitos chegavam para mim e falavam que Jesus era bom, mas eu só acreditei quando eu provei. Porque quando eu fiz prova do meu Deus, o meu Deus me curou, o meu Deus tocou nas águas, o meu Deus moveu as águas, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. As promessas de Deus na minha vida, muitas ainda não se cumpriram, mas de maneira nenhuma eu vou ser como Pedro, de maneira nenhuma a minha fé vai esmorecer, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Eu agradeço nesta noite a oportunidade e fique com esta palavra: Jesus andando sobre as águas. Irmão Wellington, louva nesta noite. Hoje o meu milagre vai chegar. Hoje o teu milagre vai chegar. Amém?